Esse garoto acaba recebendo o convite para estudar em uma misteriosa universidade, onde acaba descobrindo um mundo onde dragões existem, e é revelado que ele próprio tinha sangue desses seres. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar a primeira parte de Dragon Raja, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos vendo dois jovens irmãos conversando sobre a morte, quando o mais velho fala para o mais novo que a morte para eles era apenas como um sono, que os dois logo despertariam. Em seguida, o caçula se vai, pois aquela era a hora dele ir, e o primogênito fala para ele tomar cuidado com os humanos, pois eles não são confiáveis. Instantes depois, o irmão mais velho entra em uma espiral de devaneios, que culmina nele passando por uma cidade arruinada, e vendo o próprio irmão finalizado, preso em uma estranha pirâmide. Aí pulamos para Lu Mingfei, um jovem gamer que morava com uma mulher, que era uma espécie de cuidador/mãe adotiva, e seus filhos, que não eram nada legais com o rapaz, assim como a própria mulher. Além disso, ficamos sabendo que os pais de Mingfei o tinham abandonado ali, mas mandavam dinheiro todos os meses. Só que esses valores nunca chegavam ao rapaz, já que a mulher gastava tudo com ela e os filhos. Um dia, Mingfei estava jogando em seu PC quando uma pessoa misteriosa o vence de forma arrasadora, deixando o cara extremamente surpreso. Então vemos que esse jogador misterioso era uma garota chamada Nono, que era a líder do conselho estudantil da faculdade Cassel, e ela estava testando Mingfei, por conta dele ter uma vaga garantida na universidade. Ela diz a Yaji e Yesheng que não tinha visto nada demais nele, e não entendia o que o diretor queria tanto que o rapaz se juntasse a eles. Em seguida, ela começa a pesquisar um pouco mais sobre a vida de Mingfei, usando a inteligência artificial, Eva, e descobre que o grande sonho da vida dele era visitar uma banca de jornais todos os dias. Aí, Nono também descobre sobre Chen Wenwen, a garota por quem Mingfei estava apaixonado. Depois, Mingfei vai até a portaria do prédio onde morava, para saber se tinha chegado alguma correspondência da faculdade a qual ele tinha se inscrito, e realmente tinha chegado algo, mas negando a inscrição dele. Contudo, essa não era a única correspondência para ele, pois a Universidade Cassel havia oferecido ao garoto uma vaga, além de ter enviado um smartphone para que ele se comunicasse diretamente com eles. De volta à sua casa, os parentes adotivos do rapaz ficaram bastante surpresos com aquilo, achando que se tratava de um golpe, quando o smartphone toca informando que Mingfei tinha uma entrevista na manhã seguinte. Assim, ele termina em um hotel chique onde seria a entrevista, encontrando Chen Wenwen lá e ficando bastante empolgado por isso. Então, quando o rapaz entra em uma sala para ser entrevistado por Yaji e Yesheng, o candidato ouve uma estranha pergunta. Se ele acreditava em alienígenas, isso deixa o garoto com uma péssima impressão sobre aquilo, mas mesmo assim, Mingfei responde que acreditava sim. Depois, as coisas ficam ainda mais estranhas quando é questionado se ele acreditava em superpoderes, e por fim é perguntado se ele achava que a vida tinha uma causa espiritual ou apenas carnal. Aí, isso é demais para Mingfei, que abandona a entrevista agradecendo pela oportunidade. Após ele ir embora, o professor Good chega e fala para Yaji e Yesheng que era necessário fazer de tudo para que Mingfei aceite a tal vaga. Desse jeito, o sensei liga para a família do garoto dizendo que ele estava aprovado na entrevista, e o surpreende, por ela ter sido um verdadeiro desastre. No outro dia, Mingfei e sua família são convidados para tomar um café no luxuoso hotel, onde o professor Good informa que o rapaz tinha uma vaga garantida na universidade, pois os seus pais foram dois alunos ilustres de lá. E aí, mostra uma foto deles na qual não vemos os rostos, e ele ainda passa uma mensagem dos dois, dizendo que eles amavam Mingfei. Em seguida, entrega uma carta dele enviada ao diretor Anjou. Nessa carta, eles falam muito bem do filho e pedem ao homem que dê uma chance para ele, além de dizer que mesmo que não pudessem ter contato com Mingfei por algum motivo, os dois o amavam. Isso o deixa muito emotivo, tanto que Mingfei é encontrado por Nono chorando no banheiro feminino. Já a mãe adotiva do rapaz fica de olho no valor que ele iria receber pela bolsa de estudos, incentivando o moleque a aceitar a proposta. Contudo, ele não se mostra muito decidido, já que isso pode fazer o cara se separar de Chen Wenwen, e Nono fica responsável por convencê-lo. Só que ao ver o rapaz falar de seu amor por Chen Wenwen, ela decide ajudar. Primeiro, a garota fala para ele se declarar para a amada, o ensinando alguns truques. Em seguida, ela vai até Eva descobrir mais sobre a garota. Já o rapaz decide que se declararia para a amada em uma reunião do clube literário, levando flores e pedindo para colocarem uma música romântica de fundo. Só que quando chega a hora, Mingfei vê Zhao Mengua se declarar antes dele, e sendo correspondido por Chen Wenwen, que diz que também o amava. Assim, ele fica com o coração partido, na hora em que Nono surge toda arrumada para buscá-lo, o chamando de Lijiatu. E ela estava bastante bonita, além de ter ido de Ferrari até a escola do rapaz, fazendo com que mesmo após a desilusão, Mingfei saísse por cima. Aí, descobrimos que Nono havia sido avisada por Eva que Chen Wenwen e Zhao Mengua vinham trocando mensagens há tempos, e pelo seu conteúdo, a garota parecia gostar dele. A IA ainda conta que o rapaz estava planejando se declarar para ela, dizendo o local exato, e a
data que ele ia fazer isso, de forma que Nono pudesse se preparar para não deixar Ming Fei em uma situação constrangedora. E essa inteligência artificial é top, lê até as mensagens privadas dos celulares dos alvos. ChatGPT perdeu feio. Então, após essa desilusão, o garoto decide aceitar o convite para ir à Universidade Cassel. Em paralelo, os outros estudantes da Academia Cassel recebem uma mensagem dizendo que um novo classe S tinha sido adicionado ao sistema. No dia seguinte, Ming Fei vai até uma estação de trem com 20 pratas e um cartão da Academia Cassel, e lá ele procura pela linha CC. Só que é o melhor estilo Harry Potter, ninguém sabia dessa linha, e ainda o confundem com um mendigo, até que Finger Von Fring surge, e Ming Fei pensa que o rapaz era só um mendigo querendo dinheiro. Finger mostra ter um cartão igual ao dele, revelando que também era aluno de Cassel, deixando Ming Fei bastante feliz por ter encontrado um colega. Porém, a felicidade dele acaba quando Finger passa a mão nas 20 pratas, que ele pretendia usar para comprar um lanche. Mais tarde, os dois estão aguardando pelo trem que os levaria à Universidade Cassel, quando Ming Fei acaba pegando no sono e sonhando com alguns homens de capuz em alguma batalha antiga, lutando ao som de sinos. Ele então acorda subitamente e encontra com Lu Mingzi, um moleque que o chama de irmão e fala que o passado estava próximo de retornar, por conta dos sinos que estavam tocando. O menino também questiona se Ming Fei estava pronto, e o rapaz pensa que o moleque era só um mendigo qualquer. E eu não posso ficar sem registrar que ser confundido com um mendigo nesse anime, basta você estar em um local público. Aí, Ming Fei se aproxima de Mingzi para lhe dar uma grana e olha nos olhos do garoto, sendo envolvido por chamas. Nessa hora, ele desperta, percebendo que aquilo também tinha sido um sonho. É então que um segurança enfim surge, avisando que o trem CC estava chegando para buscá-los, e ao descobrirem que Ming Fei era um aluno classe S, tanto o segurança quanto o Finger ficam impressionados. Assim, eles são levados a um trem feito especificamente para buscar um aluno tão poderoso quanto Ming Fei, e vemos que o professor Good tinha vindo pessoalmente recepcionar o garoto, mostrando bastante empolgação. Lá dentro, o sensei dispensa Finger, faz Ming Fei assinar um termo de confidencialidade, e começa a contar ao garoto que na Universidade Cassel eles estudavam dragões e como finalizá-los. Ele ainda diz que o objetivo deles era criar um herói forte o bastante para lutar contra esses seres. Ouvindo aquilo, o rapaz não acredita no cara, achando que ele estava louco e que todos em Cassel seriam loucos também. Nisso, as luzes se apagam, e o moleque diante surge, contando a história do rei dragão negro Nidhogg, o ancestral dos dragões, que foi finalizado por um herói e seu corpo colocado em cima da montanha onde era o seu trono. Então Ming Fei desperta e o professor Good revela que ele havia desmaiado, e pensa que aquilo se devia ao medo dos dragões. Só que o garoto revela que na verdade estava com medo era de ser louco. Nessa hora, Masashi Toyama chega com duas relíquias para comprovar que dragões existiam, e o cara deixa escapar algo sobre outro categoria S, mas Good desconversa. Desse jeito ele mostra ao jovem uma escama de dragão encontrada na caverna de gelo no ano de 1900. Em seguida dá uma arma para que Ming Fei teste a dureza do artefato, coisa que ele faz sem perda de tempo, e é atirado para trás no processo, mas mesmo assim não fica convencido de que aquilo era real. Então, o sensei mostra ao garoto um filhote de dragão em hibernação, que tinha sido encontrado nas Terras Sombrias, no ano de 1796. No entanto, Ming Fei ainda não se convence, dizendo que aquilo era apenas uma obra de arte. Aí, ao chegar perto do tubo onde estava o bebê dragão, ele desperta, para terror de Good e Toyama, que percebem que aquilo tinha sido por conta do poder latente de Ming Fei. Por sorte, o dragão logo volta a dormir, e Ming Fei enfim acredita na história de Good, ficando horrorizado com aquilo e pensando em desistir, mas desiste de desistir ao escutar que sofreria uma lavagem cerebral caso fizesse isso. Assim, ele decide seguir até a Universidade Cassel. Dessa forma, Ming Fei chega até a faculdade, onde o professor Good explica que existiam vários dragões nível príncipe na China, e por isso geralmente os alunos de Cassel iam até lá em busca do rei dragão. E Good também conta que aquela universidade havia sido criada 10 anos antes. Nessa hora, Ming Fei se dá conta de que não via nenhum outro aluno por perto, e o sensei se lembra que aquele era o dia da liberdade, onde os alunos podiam fazer o que quisessem, e por isso estavam realizando um exercício militar. Logo, eles surgem trocando tiros, divididos em duas equipes: o Conselho Estudantil, liderada por seu presidente Kaisa Jia Tusuo, e o Coração de Leão, liderada por Xu Zihang. E sem demora, Good é atingido por uma bala perdida, ficando inconsciente. Já Ming Fei, que não sabia que aquilo era só um exercício, pensa que ele morreu, e quando o nono surge e também leva um tiro, ele pensa que aquilo era real, e entra em desespero. É então que ele tem um vislumbre de Mings em sua cabeça, dizendo para Ming Fei se vingar daquilo, e o rapaz entra em um modo de sobrevivência, finalizando Kaisa e Chu Zihang.
Zihang e terminando com o exercício. Aí, o professor Man Yin, presidente do comitê disciplinar da Academia Cassel e tesoureiro, aparece, bem insatisfeito pelos estragos que os alunos tinham feito pela universidade. E Ming Fei descobre que as balas usadas pelos estudantes apenas simulavam os efeitos de um tiro de verdade, contendo sangue falso e um anestesiante que deixava quem era acertado fora de combate. Nesse momento, Kaisa e Chu Zihang vão até o professor Man Yin, falando que não tinha infringido nenhuma das 3 regras da escola, que eram não acessar os equipamentos de alquimia na caverna de gelo, não haver fatalidades, e ninguém de fora da escola poderia participar do exercício. Porém, o sensei não se importa com isso e liga para o diretor Anjou para dedurar os estragos caríssimos que os alunos tinham causado, mas se decepciona quando o diretor nem dá atenção, incentivando os alunos a continuarem. E antes de desligar, Anjou ainda pede para falar com Ming Fei, o parabenizando por ter derrotado os 2 melhores alunos da faculdade. Então vemos que longe dali, o diretor estava na companhia de Mance Rundstedt, que assim como Man Yin, se mostra preocupado com o nível de brutalidade do exercício. Só que Anjou diz que antes eles apenas treinavam soldados de forma bastante fechada, mas se deu conta de que precisavam era incentivar que a inteligência dos alunos fosse desenvolvida, pois desse jeito formariam um líder que poderia enfrentar os dragões sozinho, e para atingir esse feito era necessário dar espaço para que esse sujeito se desenvolvesse. Mance também expressa a sua preocupação por Ming Fei ser massacrado por Kaisa e Chu Zihang, mas Anjou não se mostra preocupado, dando um voto de confiança ao rapaz. Em seguida, os dois começam a conversar sobre o projeto Shuzan e sobre 2 mergulhadores que iriam até o Rei do Bronze e do Fogo, que estava adormecido no fundo do mar. De volta a Cassel, vemos que ter derrotado os 2 bonzões da escola atraiu uma atenção negativa para Ming Fei. Por isso, ele correu para o quarto que iria dividir com Finger. Sem demora, o rapaz leva Ming Fei para conhecer a faculdade, apresentando a ele a linguagem espiritual e suas 7 categorias: simbiose entre Deus e a mente, autorrefinação, interferência espiritual, linhagem de sangue, matriz, tempo e causa e efeito. E isso nada mais é do que magia. Finger também mostra a Ming Fei a Torre do Relógio, onde morava o pai do professor Man Yin, chamado de Vigia Noturno, que ditava as regras por ali. E por último, eles chegam até a estátua de uma árvore ancestral, a Árvore do Mundo, que significa a aniquilação e a nova vida, assim como a queda do Rei Dragão Negro. Então o professor Good surge, entregando um cartão verde para Ming Fei e fazendo um teste com ele, onde o menino deveria reagir a uma caixa de música com o rugido do Dragão Negro, provando assim a sua linhagem sanguínea. Contudo, ao liberar o som nada acontece, e o Sensei Good fica sem entender, até que conclui que Ming Fei deveria ser descendente do rival do Rei Negro, o Rei Dragão Branco. Isso o deixa bastante assustado, pois isso era extremamente raro, e nenhum descendente do Dragão Branco tinha sido identificado ainda. E ele revela ao professor Man Yin o seu medo, de que caso não passe no próximo exame o temido teste 13, acabe se tornando uma cobaia de experimentos. Nessa hora, também descobrimos que todos ali tinham sangue de dragão, e que Chu Zihang tinha o sangue mais puro na universidade. Então Finger posta sobre isso no blog da faculdade, alertando todos os demais alunos para o fato de Ming Fei não ter reagido ao Rei Dragão Negro, ao mesmo tempo em que Ming Fei está preocupado em passar no próximo exame. Caso contrário, teria que voltar para casa. Finger ensina a ele uma forma de colar durante o exame. À noite, vemos um cara misterioso acessando Eva e pedindo a ela que aprovasse Ming Fei de qualquer jeito, pois ele ainda tinha muito a revelar. No outro dia, o garoto vai para o teste e responde todas as perguntas com as respostas que Finger havia dado a ele. Só que mais uma vez Ming Fei acaba apagando e tendo um sonho com Minzy. Esse moleque diz que os dois estavam ligados de alguma forma, mostrando isso ao dizer que estava triste quando era para Ming Fei estar. Logo o garoto desperta, descobrindo que o tempo para o teste tinha se esgotado e ele tinha sido aprovado. Enquanto isso, Ye Sheng e Yaji mergulham a mando de Mance e encontram uma vila debaixo d'água. Mas antes que possam investigar mais, um terremoto subaquático os joga na entrada do Palácio do Rei do Bronze e do Fogo. Aí, Mance usa um bebê com sangue de dragão de altíssima pureza, tanto que deixaria Chu Zihang enciumado, e consegue abrir uma passagem para dentro do palácio. Lá, Ye Sheng e Yaji encontram um ovo de dragão feito de bronze, quando o local inteiro começa a mudar, parecendo estar vivo. Isso os faz concluir que o palácio continha um sistema de segurança avançado, e aquilo era uma forma de prendê-los ali. Já na Universidade Cassel, Ming Fei desperta ao som de sinos, e o misterioso Mingzi surge novamente, dizendo que o som anunciava que alguém estava prestes a morrer. Aí, ele ajuda Ming Fei a desbloquear uma habilidade que dava a ele o acesso a um mapa, mas avisa para ele não abusar ou seria descoberto, e deixa o garoto meio sem entender o porquê daquilo. Assim, Ming Fei desperta e descobre que todos os alunos de classe A para cima foram convocados até o centro de computação da biblioteca, na intenção de ajudar Ye Sheng e Yaji a encontrarem uma rota de fuga em meio ao palácio tecnológico. E para acessar o sistema, Ming Fei usa o cartão
cartão verde que tinha ganho de Good, percebendo que Eva tinha usado a interface de um jogo conhecido por ele para configurar o sistema e facilitar a sua vida. Ele também percebe a presença de uma mina loira, muito bonita, que tinha sido a única além dele a ir bem no exame 13. Desse jeito, após um tempo mexendo no sistema, ele resolve usar a habilidade desbloqueada no sonho, causando um blackout e encontrando uma saída para Yesheng e Yadi, deixando todos surpresos. Só que mesmo com o mapa, os dois mergulhadores precisam da ajuda do bebê-chave para encontrar a saída. Porém, o oxigênio deles estava se esgotando e Yadi entra em desespero, pensando em desistir. Nessa hora, ela se declara para Yesheng, que retribui com um beijo, dizendo que não iria deixá-la morrer ali. Dessa forma, os dois vão em direção à saída, mas são emboscados por um dragão marinho, e somente a mulher chega até a superfície, entregando o ovo para o salva-vidas, antes de também ser levada pelo bicho. Aí, ao ver os dois alunos finalizados, Mance entra em desespero e parte para finalizar o dragão. Contudo, o animal demonstra bastante inteligência, e quando Mance pensa que enfim o havia finalizado, o dragão ressurge finalizando Thelma, uma das outras pupilas do cara. Então ele coringa geral e consegue finalizar o dragão, ao prendê-lo na comporta de uma represa próxima, mas no processo ele acaba sendo golpeado por um dos dentes da criatura, ficando gravemente ferido. Logo ele se despede do diretor Anjou, falando que não era para contar para os alunos de Cassel sobre a morte dele, e que era para fingir que eles tinham seguido para a próxima missão. Tudo porque na visão dele, os estudantes deveriam achar que caçar dragões era algo bom e divertido. Já na universidade, Anjou surge no telão parabenizando todos pelo trabalho, principalmente Ming Fei, mentindo sobre o professor Mance estar em segurança. Aí ele dispensa todos e Chu Zihang vai até Ming Fei pedindo que ele se junte ao grupo Coração de Leão e fosse o sucessor dele na liderança do grupo, só que o garoto recusa. Nesse instante, sinos são tocados e pombas brancas começam a voar pelo local, indicando que alguém da academia havia partido dessa para uma melhor, enquanto vemos que o ovo de bronze estava guardado em segurança. No dia seguinte, Ming Fei é convocado para uma festa de gala no pavilhão Ibar, organizada por Kaisa, para comemorar o aniversário de sua amada Nono. Ele também usa essa oportunidade para recrutar Ming Fei, que fica indeciso com mais essa proposta. Durante a indecisão, Ming Fei é convidado para dançar pela bela loira que descobrimos se chamar Zero, e após eles dois tirarem onda no tango, a garota vai embora, e Ming Fei percebe que Nono também estava se dirigindo para a saída. Assim, ele vai atrás dela para lhe desejar os parabéns, e a moça convida o cara para dar umas voltinhas nas montanhas, dessa vez com um Bugatti Veyron, que a moça deixa Ming Fei pilotar. No caminho, o cara é novamente assombrado por Mingzi, que fala sobre o rapaz estar apaixonado por Nono, e ele tenta negar, mas Mingzi não está nem aí, e desbloqueia um poder misterioso de Ming Fei. Enquanto isso, um alarme soa por toda a universidade, pois um grupo de 13 estranhos havia invadido o local provavelmente para roubar o ovo de bronze, e todos os alunos capacitados começam a se armar contra eles. Assim, os estudantes capturam 7 dos invasores. Contudo, 6 ainda estavam desaparecidos, e o professor Man Qin liga para o seu pai, que era ninguém menos que Nicolau Flamel, pedindo que o cara desfizesse o selo que envolvia o lugar. E esse selo impossibilitava que usassem magia pela universidade, tendo apenas alguns espaços onde isso era permitido. E aí Flamel decide atender ao pedido do filho, pois logo seria o aniversário do velhote. Em paralelo, Ming Fei está conversando com Nono à beira de um pequeno lago, quando a garota revela que além das mortes de Yadi e Yesheng que tinham sido anunciadas, ela também sabia da morte do seu mentor, o professor Mance. E Nono diz que morrer sem que os alunos da academia soubessem sempre foi o plano do cara, que assim como ele, ia querer que ninguém soubesse da morte dela também. Já na universidade, vemos que a irmã de Yaji era uma das invasoras, que estava prestes a enfrentar Kaisa, após todos os seus companheiros terem caído em batalha, assim como os alunos do conselho que lutavam ao lado de Kaisa, todos vítimas de balas com anestésicos, de forma que não houve fatalidades em nenhum dos dois lados. Simultaneamente, vemos uma moça mascarada lutando contra Chu Zihang, que tinha o poder das chamas imperiais, uma habilidade bastante rara e perigosa, por isso era mantida em segredo. Contudo, ao usá-las contra a moça, as chamas não fazem efeito, por ela também ser uma controladora das chamas. Enquanto isso, o invasor chamado de número 13 segue as informações passadas a ele por uma mulher misteriosa, chegando até Eva, que não tenta impedi-lo, e ainda mostra o caminho, mesmo sabendo que o cara era um inimigo. Assim, ele chega até uma porta submersa, onde sente uma estranha sensação e hesita em abri-la, mas acaba destrancando a passagem meio sem querer. E encerramos essa primeira parte, vendo Nono falando para Ming Fei que ele deveria se juntar ao conselho estudantil, surpreendendo bastante o rapaz. Fala galera! Querem ver como essa história continua? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo. E se você tivesse um enorme talento como pianista, mas por conta de traumas do passado tivesse abandonado seu dom, o que você faria? Quer saber se ele vai recuperar a sua paixão pela música? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes.
mais. Muito obrigado por assistir e até o próximo.